Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Hugo Saraiva e você está aqui no melhor boteco virtual do Brasil, o podcast Bar Fechado. Essa é uma edição muito especial, né? Esse é um capítulo muito especial na nossa história, nosso programa número 50. Eu acho que nada mais cabalístico do que chamar uma das maiores lideranças aí, não só da esquerda, mas do PSOL, para esse programa, que é o companheiro Guilherme Boulos, né? Mas antes de colocar o Boulos na tela, convidar você que está assistindo a gente tanto pelo canal Planeta Livre quanto pela Rede TVT a se inscrever nos nossos canais, né? Em ambos os canais. A Rede TVT está com 814 mil pessoas inscritas, né? Um número bastante significativo. Vamos tentar chegar à marca de 1 milhão ainda em 2022. E agora, para a gente também não ficar enrolando muito, para a gente começar logo o nosso papo, vou colocar o primeiro membro aqui da nossa bancada, né? Se o nosso é o melhor boteco virtual, ele é um dos sócios do melhor boteco físico do Brasil, que é o meu companheiro Fernando Tchê. Talvez melhor boteco físico de toda a galáxia, né, Tchê? Ufa, cara, que você está diminuindo o mundo livre. Antes era da galáxia, depois da América, agora do Brasil, ainda bem que você mudou aí. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos, todas e todes, né? O pessoal acompanha o YouTube aí a qualquer momento, né? Então a gente tem que mandar esse alô aí para todo mundo. O mundo livre. O D'Alessio, nosso companheiro aqui, né? Chama o nosso convidado de Guilherme. Vou chamar ele de Guilherme, né? E o D'Alessio já chamou ele para o Mundo Livre no sábado passado, que a gente teve um ato de filiação do companheiro D'Alessio. Já convidou o Boulos para o Mundo Livre, sábado passado. Tá convidado aqui. Tem até um shot com o nome dele, né? Boulos Federal. E é isso aí, gente. Vamos bater esse papo. E a bandeira aí. Adote, não compre. Século XXI, gente. Já Não vamos comprar começar. animal. Não tem como. E como eu sei que o nosso convidado gosta de futebol, eu vim com a camisa da Celeste Proletária aí. Time de Maravilha. trabalhador, mistura todo mundo, tem muito psolista, ela é muito petista. E vamos lá. Vamos falar também de futebol. Com certeza absoluta. Bom, vamos colocar aqui mais uma membra da nossa bancada, ela que já foi convidada desse programa e agora é membro aqui da nossa bancada, a companheira Gleice. Olá, Gleice, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você também, tudo bem? Oi, Hugo, oi, Tchê. Tudo bem, gente? Pô, um prazer estar aqui com vocês novamente. Poxa, tô muito feliz hoje aqui do que a gente está fazendo hoje. Acho que se tem algo que a gente pode dizer é que esse nosso projeto ele está chegando em lugares bem especiais para todos nós, assim. É um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer poder conversar com o Boulos também. Ah, com certeza, com certeza. Bom, então vamos colocar o nosso paraninfo, né, desse especial, nosso convidado de honra, companheiro Guilherme Boulos. Tudo bem com você, companheiro? Tudo bom, Hugo? Tchê, Gleice, satisfação estar com vocês aqui no Bar Fechado, nesse boteco virtual. E vou ter maior satisfação, Tchê, em ir no boteco presencial, né? Diria, talvez, sem desmerecer aqui o nosso espaço, vou ter uma satisfação ainda maior, porque a conversa boa que a gente vai ter aqui, lá nós vamos ter também, misturado com uma cervejinha. Obrigado pelo convite, satisfação estar com vocês aqui hoje. Não querendo desmerecer o nosso próprio programa, mas pra gente também vai ser uma satisfação maior. O pessoal no Mundo Livre, Boulos, tem 2 convidados que eles querem que eu leve muito. 3. O Ivan Valente já foi, né? Ele já compareceu lá. O pessoal quer o Suplicy, quer você e quer o Lula. Tá fácil, tá fácil. Acho que dá para levar no mesmo dia. A gente nem quer demais, né, Tchê? Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo. E antes, vamos dar uma moralzinha aqui. Nós temos 2 membros aqui no nosso canal, né? O Andronei e o Vlad. E aí a gente vai começar trazendo 2 perguntas aqui dos nossos membros, enquanto a gente convida você que está assistindo a gente também, torne-se membro do nosso canal por menos de uma cervejinha lá no Mundo Livre, principalmente quando a Petra está em promoção. Você pode ajudar um canal de esquerda a crescer e levar sua mensagem para todas as pessoas. O Ney, o Boulos, ele está perguntando para você como é que a gente pode fazer para esse nosso Brasil crescer de forma estruturada, com mais igualdade e sustentável. E o Vlad pediu para você dizer sobre a luta dos entregadores antifascistas e a liderança do Galo.
e como você acredita que a gente pode combater a precarização no trabalho? Duas perguntas bem tranquilas, né, para a gente começar, para a gente começar bem. Fica à vontade, companheiro. Bom, Hugo, vamos lá. Primeiro, cumprimentar tanto o Ney quanto o Vlad. Veja, a primeira questão é a questão que o Brasil está enfrentando hoje. Como que a gente faz, não só para derrotar o Bolsonaro, para tirar esse entulho autoritário do meio do caminho, mas também para reconstruir o país. E quando a gente fala em reconstruir, não é reconstruir para voltar como estava. É reconstruir em outras bases. Então, veja, eu estou convencido, e esse debate foi feito, inclusive pelo PSOL, junto com o PT, foram alguns dos termos que definiram o apoio do PSOL à pré-candidatura do Lula, essa frente que vai derrotar o Bolsonaro, que nós precisamos ter 3 elementos fundamentais para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e combate à desigualdade social no Brasil. O primeiro é retomar a capacidade de investimento público. Nenhum país sai de uma crise do tamanho daquela que nós estamos há 7 anos se não tiver investimento do Estado. Verdade. Investimento privado não vem como um maná do céu. O investimento privado vem se tiver demanda. Uhum. Agora, se a demanda está lá na lona, as famílias endividadas, o país com 12, 13 milhões de desempregados, não vai vir empresas se estabelecer aqui. Ao contrário, elas vão embora, como tem ido. Nós estamos tendo uma desindustrialização do país, uma perda de empregos. Então, recuperação econômica passa pela retomada do investimento público, por um plano ousado de obras públicas, em infraestrutura, em moradia popular, em saneamento básico, que ao mesmo tempo vão melhorar os serviços e também gerar milhões de empregos no Brasil. Isso significa o Estado investir. Para isso vai ter que romper com uma série de amarras, como o teto de gastos que eles aprovaram e tudo mais. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós vamos precisar ter uma política também muito forte de combate às desigualdades sociais, o que passa por um crescimento pautado pela distribuição de renda. Então não é só investir, é investir do jeito certo nos lugares certos. Então é investir gerando emprego, mas não gerando emprego precário e subremunerado, gerando emprego com direitos trabalhistas, gerando emprego com um salário decente, que aumente a renda do trabalhador. Nós estamos tendo agora com o governo Bolsonaro, o único governo da história republicana em que o salário mínimo real diminuiu durante esse governo. Então nós precisamos ter uma recomposição do salário mínimo, mas nós precisamos também alterar a estrutura tributária do Estado brasileiro. Nosso Estado é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos pobres, da classe média, para dar para os ricos. Isso significa uma reforma tributária que taxe grandes fortunas, que volte a tributar lucros e dividendos, que tribute mais renda e patrimônio e menos consumo, que é a forma mais regressiva de tributação que tem. Isso tem que estar no centro da agenda. E terceiro, um debate sobre modelo de desenvolvimento. Nós não queremos um modelo, e aliás ele nem é mais possível, da indústria dos anos 50, dos anos 60. Nós não queremos um modelo poluente, devastador do meio ambiente, da natureza. Nós não queremos o que tem acontecido no Brasil nos últimos 30 anos, uma reprimarização, um país que fica agora como plataforma de acumulação de commodity, né, de minério de ferro, uma mineração predatória, que a gente viu os efeitos danosos em Mariana, em Brumadinho. Sim. Ou um agronegócio baseado na soja, no milho, extensiva para exportação, ampliando a fronteira agrícola e devastando a Amazônia. Nós precisamos ter metas claras de transição energética, de redução das emissões de carbono, de transição de modais de transporte e também de um modelo produtivo que seja diferente. Por exemplo, na agricultura baseado na agroecologia e não no uso intensivo de fertilizante químico, de agrotóxico, com desmatamento zero, com respeito aos territórios indígenas e quilombolas, que são quem mais protege a floresta. Então, esses debates precisam estar no centro da agenda para a gente ter esse modelo de desenvolvimento que o nosso companheiro colocou aqui no início como um ponto importante. E o segundo ponto, a segunda pergunta já engatando, olha, o Brasil,
é um país que hoje tem a maior parte da sua força de trabalho na informalidade. O informal, o uberizado, o ambulante, né, o trabalhador por conta própria não é exceção no Brasil, não é minoria no Brasil, é a cara do mercado de trabalho brasileiro. Por isso, nós temos que começar com a revogação da reforma trabalhista, que retirou direitos, que liberou a terceirização irrestrita para atividades fim, reforma trabalhista que liberou o trabalho intermitente de contratação por hora, que precarizou totalmente. Mas não basta também falar, revoga a reforma e volta para a CLT, porque a CLT não dava conta de modalidades de trabalho como a uberizada. Então, como é que vai fazer com esses jovens, que aí você tem um iFood, um Rappi, um Uber, que se travestem de empresas de tecnologia, mas não são, e que estabelecem uma relação com milhares, centenas de milhares de trabalhadores, como se fossem empreendedores, e não são trabalhadores superexplorados, um jovem que fica 12 horas em cima de uma moto, né? Você precisa ter uma legislação que regulamente isso, o mundo está discutindo isso. Você tem exemplos de legislação para garantir o direito trabalhista para esses trabalhadores. Eu acho que o movimento de entregadores antifascista, a organização, os breques foram muito importantes para trazer isso para a agenda. O Galo é uma figura também importantíssima nesse debate. E noto que há 2 semanas foi fundado em São Paulo o Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos. Um movimento que foi fundado, sobretudo, por ambulantes, camelôs, também por trabalhadores de Uber, por entregadores, que começou a se organizar em São Paulo, mas já tem gente no Rio, em Pernambuco, em Minas Gerais, que está se articulando e eu acho que é muito promissor. Nós precisamos ter mobilização e organização cada vez maior desse setor de trabalhadores que está ao léu, está jogado à própria sorte, e se depender do mercado, depender da mão invisível, vão ser cada vez mais precarizados. A mão invisível, ela ultimamente só tem servido para dar tapa na cara da classe trabalhadora, né, Boulos? Bom, eu vou dar um cavalinho de pau aqui no tema. Eu vou perguntar para você o que ser mestre em psiquiatria te ajuda no dia a dia, te ajuda a administrar mentalmente tantas atividades, tanta luta, tanto trabalho como você tem nos últimos aí 15, 20 anos pelo menos. Hugo, o Brasil, o pessoal costuma dizer, tem a frase famosa de que o Brasil não é para amadores. Agora, resolver o Brasil não é mais só um caso de política, é um caso de psicanálise, é um caso de psiquiatria. Nós estamos vivendo, além do que o bolsonarismo traz, todo esse caldo de adoecimento coletivo, nós estamos vivendo um aprofundamento de uma patologia social no nosso país. As pessoas estão sendo jogadas cada vez mais para uma depressão, para uma perda de perspectiva de futuro. Eu fui estudar psicanálise, me formei em psicanálise, especializei em teoria psicanalítica, depois me formei em escola lacaniana de psicanálise e fiz meu mestrado em psiquiatria, porque é uma área que me fascina muito. Me fascina, as motivações humanas é algo que nós precisamos ler melhor, né? Não é pão, pão, queijo, queijo. A gente não se move apenas por interesses objetivos, concretos, econômicos. A gente se move pelas nossas configurações subjetivas, a gente se move pelo lugar, muitas vezes, de invisibilidade, de humilhação. A maior parte da sociedade brasileira é colocada no dia a dia. E esses fatores, muitas vezes, a esquerda desprezou e não podem ser desprezados. Sabe, eu resolvi estudar psicanálise, Hugo, quando eu fui, faz 20 anos, na Argentina, passei uns 2 meses lá com o movimento piqueteiro. Na época, eu estava acabando de entrar no MTST e teve aquela revolta, o argentinaço, em 2001 e tal. E tinha tido um massacre em Buenos Aires, de um bloqueio que o movimento piqueteiro fez. A polícia chegou lá, matou 2 pessoas, 2 militantes, feriu outros tantos. Foi um trauma coletivo. E depois desse massacre, um grupo de psicanalistas argentinos começou a organizar nas comunidades, nas periferias de Buenos Aires, um espaço que eles chamaram de rodas de reflexão. E esses espaços era justamente para ouvir as pessoas, um espaço de escuta qualificada. E eu tive a oportunidade de, estando lá, participar de uma roda dessa.
Aquilo foi incrível, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Uma catarse coletiva, pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ser escutadas. E quando foram falar desse trauma do massacre, isso juntou e deu gatilho para outros tantos traumas de violência familiar, de violência sexual, no caso das mulheres, de sofrimentos que as pessoas foram acumulando durante a vida. E eu falei, porra, a potência disso é muito grande, a potência dessa escuta é muito grande, que tem a ver não só com a técnica psicanalítica, mas tem a ver com o acolhimento. Quando a gente vê hoje as igrejas evangélicas enraizadas nas periferias, não basta, acho que tem uma atitude muito ruim de parte da esquerda, que é atacar, estigmatizar. Veja, por que nós temos 30, 40 milhões de evangélicos no Brasil? Porque eles estão lá acolhendo o povo nas suas necessidades nas periferias. Disputando, né? Disputando, e não é só uma disputa política, ideológica, de costumes, de valores, né? A igreja evangélica lá tem a banda da igreja, onde o jovem pode ficar, tem um espaço de convivência social, que é cada vez mais raro, tem um espaço até assistencial para pessoas que estão passando necessidade. Nós fomos perdendo também esses espaços de acolhimento. Eu acho que a lição que a área psi pode dar para a esquerda é que nós precisamos retomar isso. Nós tivemos isso lá atrás, redes de solidariedade, espaços onde as pessoas podiam falar, ser ouvidas, onde as pessoas tinham suas demandas acolhidas. Então, acho que o que a psicanálise e a psiquiatria, a partir do estudo que eu fiz, mais me ensinam é justamente ter esse olhar e cobrar e buscar construir esses ambientes. Tchê, Gleice, meu povo, fique à vontade. Guilherme, meu pai, seu Antônio, ele é corintiano. Eu sou santista, ele é corintiano. O que é estranho, né? O pai costuma ser santista e o filho corintiano. Como a gente é da mesma geração... Essa é uma velha do Tchê que... Como a gente é da mesma geração, eu fui ver o Santos ser campeão, eu tinha 21 anos de idade, em 2002. E eu cresci ouvindo meu pai dizendo: o Corinthians pode ganhar o que for, Libertadores, Mundial, como ganhou, mas os dois títulos que eu sempre vou mais gostar na minha vida é o de 77, que ele estava presente no Morumbi, e o de 90. O seu pai, como corintiano, o que ele falou desses títulos para você e tal? Peguei leve, hein, Boulos? O pessoal tudo falando de política aí, me fala de Corinthians. Vamos de Corinthians também. Corinthians também é política, né? Exatamente. Time do povo, a República Popular do Corinthians. E, aliás, a democracia corintiana, um papel histórico, que eu acho que, fora, independente de qualquer clubismo que a gente sempre carrega, eu acho que é um reconhecimento comum de todos nós, do papel que teve Dr. Sócrates, Vladimir, todo aquele movimento. Temos que ocupar esse espaço também, né, Boulos, futebol? Com certeza. Você sabe o que eu tive ontem, Tchê? Eu tive ontem lá em Guarulhos e visitei o Havana Futebol Clube, que é um clube de várzea de esquerda, uma turma muito legal, faz um trabalho incrível, inclusive de futebol feminino, combater o machismo no futebol, de fazer trabalhos sociais, projetos e tal. E eu acho que nós precisamos cada vez mais levar esse debate político para o esporte, porque tem tudo a ver. Sabe que meu pai corintiano como eu, me formou corintiano. Uma das dívidas que eu tenho com meu pai é justamente essa, um dos legados que ele deixou para mim foi ter me formado corintiano. O título de 77 bom, lógico, eu não tinha nem nascido. Meu pai me contava as histórias em detalhes, né, de como foi. Ele estava no Morumbi também, todos os jogos. Aliás, foi o recorde de público do Morumbi até hoje. Foi o segundo jogo. Foram 3 jogos, Corinthians e Ponte Preta. Uhum. O primeiro jogo, que foi aquele que o Palhinha fez um gol de cara, né? O segundo jogo, que foi num domingo, que estava lotado. Morumbi, que foi 138 mil pessoas, é o recorde público da história do Morumbi. Se eu não me engano é isso, acho que foi 3 jogos. Eu não sei se eu estou aqui viajando um pouco. E o último jogo, que foi numa quarta-noite, que foi o famoso gol do Basílio, o mestre Basílio, aquele gol corintiano. Gol corintiano por excelência, porque sofrido. A bola batia no zagueiro. Bate, rebate, né? Zé Maria batia a falta. Uma loucura, né? E o Basílio chuta com fundo, assim, do pé, com o peito, bota na rede. Eu já assisti aquele gol 800 mil vezes e não canso de assistir o jogo, depois a torcida invadindo o campo. Acho que era o Oswaldo Brandão, o técnico, se eu não me engano.
que tinha também, assisti documentário sobre 77, onde contam que o Oswaldo Brandão estava com um filho que veio a falecer, inclusive, e aquilo também tinha uma coisa assim de acolher o Brandão que o grupo estava colocando. Enfim, o título de 77 é marcante. O de 90, Tchê, não foi por ouvir falar. Eu estava no Morumbi nas duas finais. Né? Eu tinha 8 anos de idade, né? E estava tanto na primeira final contra o São Paulo, que o Wilson Mano fez um gol de joelho, depois uma falta do craque Neto, né? Que o Wilson Mano botou para dentro, como na segunda, com um gol antológico do Tupanzinho, depois de uma tabela com o Fabinho, fez quase de carrinho ali no Zete, e comemorei junto, foi incrível. E tive o privilégio, há uns meses atrás, de receber o craque Neto na minha casa, que é uma figura extraordinária, que está ajudando as cozinhas solidárias do MTST, vai fazer jogo beneficente para as cozinhas, esteve numa cozinha lá em Osasco com a gente. O Neto foi jantar lá em casa, me deu uma camisa comemorativa do título de 90, enquadrada, assinada por ele, que eu vou tá na parede da minha casa e vai ficar até eu morrer, porque é uma coisa incrível. Então, eu guardo essas coisas. Para mim, sim, os títulos, claro, esses títulos marcaram pela história. Mas alguns títulos, para mim, depois também foram muito marcantes. Obviamente, a final da Libertadores contra o Boca, com os gols do Emerson no Pacaembu, depois daquele gol histórico do Romarinho empatando no final do jogo lá na Bomboneira. A final dos 2 mundiais que nós ganhamos, eu estava no Maracanã, não consegui ir para o Japão. Nossa, que inveja. Chelsea, mas estava no Maracanã. Há quem diga que não foram 2 mundiais, hein, Boulos? Eu digo que foram 3. Fake news, bicho. Em tempos de fake news, as pessoas inventam cada uma que você não acredita. O que eu sei é que eu vi o Corinthians ganhar do Vasco na final de 2000 e vi o Corinthians também despachar o Real Madrid na semifinal de 2000. Se isso não é mundial, você jogar contra o Real Madrid, né, quebrar os caras só porque foi no Brasil, isso é coisa de complexo de vira-lata. Só vale quando era no Japão, que o Brasil não vale. Só porque era 2 brasileiros na final. Foi mundial, sim, nós ganhamos, somos bimundial. Quem não tem mundial é o Palmeiras. Aí, Dalécio. Não, e quem diz... Essa é pro Dalécio. Essa é pro Dalécio, nosso querido amigo palmeirense. Quem diz que o Corinthians não tem 2 mundiais, só se tiver 3, porque a gente ganhou a pequena Taça do Mundo em 54... E esse palmeirense diz que isso é mundial, porque o nosso não pode ser, né? Muito bem lembrado, Hugo. Muito bem lembrado. Gleice, fica à vontade. Boulos, bom, eu vou voltar um pouquinho antes. Primeiro eu vou perguntar, as suas filhas também são corintianas? Elas também curtem futebol e gostam e, enfim, e se envolvem também aí nessa paixão pelo Corinthians? E eu vou fazer uma pergunta que é completamente diferente, que é outro assunto, assim. Eu fui, há alguns meses atrás, lá no começo, o ano passado, na ocupação Luiza Maim, que é na zona sul de São Paulo. E assim, é incrível ir numa ocupação, né? É incrível, você fica muito impactado com o nível de organização das pessoas e o nível num sentido muito leve, né? E aí eu queria, para não me estender muito a questão aqui, a pergunta, eu queria te perguntar a primeira vez que você entrou numa ocupação. Como foi o impacto, assim? Porque muito me impactou a liderança das mulheres, da Edivane, da Bia, que estão lá, a organização das pessoas, enfim, eu queria te perguntar isso. Qual foi a coisa que mais te impactou a primeira vez que você entrou numa ocupação da MTST? Ou, caso tenha sido uma outra, né? Gleice, primeiro minhas filhas. São corintianas, claro, se eu não cumprisse essa função paterna também, aí vai embora. Se minhas filhas virassem palmeirense, eu não sei o que eu fazia. mas são corintianas, não tão fanáticas como eu, têm menos interesse pelo futebol. Em parte é uma culpa minha, que não desde cedo não acostumei, não levei para o estádio e tal, não sei o quê, mas... Estão na mesma. Sou corintiana, quando o Corinthians ganha, comemora na escola, na segunda-feira, tá tudo certo. Agora, sobre a ocupação, aliás, a ocupação Luiza Maim, incrível, mandar um abração para todo mundo da Luiza Maim, lá no Grajaú, extremo sul de São Paulo, uma ocupação de muita luta. Sabe, Gleice, a primeira vez que eu entrei numa ocupação faz agora 21 anos.
Foi numa ocupação do MTST, sim. Foi a ocupação Anita Garibaldi, em Guarulhos. Ocupação gigante. Aquilo me tocou de uma tal forma. Tinha ali, acho que umas 9 mil famílias na ocupação. A assembleia, assim, era um negócio... E o que me tocou, quando eu fui num dia de assembleia, fiquei assistindo lá a assembleia, eu, moleque, tinha acabado de entrar na faculdade, foi ver a potência da força coletiva das pessoas. Ali, quando você vê, quem que vai para a ocupação? A pessoa que não consegue pagar aluguel, a pessoa que às vezes está numa situação de rua, a pessoa que está morando de favor, a pessoa que está num barraco na área de risco. Essas pessoas individualmente chegam numa ocupação de cabeça baixa, chegam numa ocupação desmotivadas, humilhadas, pedindo licença, pedindo desculpa por qualquer coisa, com uma autoestima derrotada. E quando essas pessoas se descobrem no coletivo, junto com outras que estão com os mesmos problemas que elas, se juntam numa voz só, se organizam, se mobilizam, tem um brilho diferente. As pessoas mudam. Né? O que eu vi de gente chegar curvada numa ocupação e dali a um tempo ser a pessoa na linha de frente de uma marcha, puxando os gritos de ordem, chamando os outros, ali coordenando o processo da solidariedade na cozinha coletiva, fazendo barraco para quem precisava. Sabe, a potência do povo junto, organizado, do poder popular, numa ocupação, ela está ali em carne viva. Ela Desculpem, ela é aberta. Então, isso me tocou desde o primeiro momento e foi isso que me fez depois ir morar numa ocupação, entrar no MTST e estar no movimento até hoje. Isso alimenta a gente. Cada vez que eu vou para uma ocupação, eu saio energizado. Incrível, incrível. E você ganhou, pelo menos na mídia, né? Porque eu tenho certeza que no MTST você já tinha muito respeito, muito carinho da companheirada, mas nacionalmente, para a grande mídia, você ganhou projeção, inclusive aqui em São Bernardo, né? Naquela ocupação do terreno da Volks. Foi em 2003, em São Bernardo. Eu já estava há 2 anos no movimento e fui para a ocupação. Aquela ocupação da Volks foi um negócio também, uma mobilização muito grande. Eu não sei se vocês lembram na época. Sim. Era começo de governo Lula. Santos Dias, todo né? dia na imprensa Jornal Nacional. Ainda teve uma tragédia que acabou também botando as luzes para a ocupação. Um fotógrafo da revista Época que foi assassinado na porta da ocupação. Sim. Que não tinha nada a ver com a ocupação. Houve um assalto num posto de gasolina na frente, aí ele fotografou, o assaltante atirou nele. Mas aquilo também gerou uma comoção em torno da ocupação e foi utilizado para quem queria criminalizar, atacar a ocupação, reprimir. Ela acabou sofrendo um despejo muito, muito duro. E ali eu estava também como um dos coordenadores da ocupação da Volkswagen. Tem uma foto que me mandaram há um tempo atrás, deu magrinho, mirrado, todo barbudo. Assim. No dia do despejo daquela ocupação, no meio assim, uma cena de guerra, de caos. E ali teve uma visibilidade muito forte para o MTST. O MTST que vinha se construindo desde 1997, um pouco ali amassando barro, fazendo trabalho nas comunidades, mas que a sociedade não tinha se atentado para o que era o movimento. A ocupação da Volks deu um estouro para o bem e para o mal, porque depois disso também o movimento foi muito criminalizado e muito reprimido pelas forças, pelo governo do estado de São Paulo, na época, o Geraldo Alckmin, governador, né, as ironias da história, mas ele foi um dos responsáveis por um processo de repressão forte no MTST, junto, claro, com todo o aparato do Estado, de forma geral, um movimento, até pela necessidade que é a luta por moradia, pela grave déficit habitacional no Brasil, cresceu, e aí cresceu sem parar, né, nesse período todo. Deve ter sido impactante voltar, então, para São Bernardo depois, alguns anos depois, na Povo Sem Medo, né? Foi. Para o MTST, foi uma espécie de, sabe, de desforra, né? De dizer, olha, porque o MTST em 2003 foi escorraçado no terreno da Volks. Foi muito violento aquele despejo, eu me lembro das cenas.
Ainda hoje estão vivas na minha cabeça. E em 2017, na ocupação Povo Sem Medo, ali em frente à Scania, também uma ocupação muito forte, muito mobilizada, a gente ter conseguido sair, apesar do prefeito de São Bernardo, que é um cidadão medíocre, né, o Orlando Morando, uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade social, que trabalhou contra a ocupação do início ao fim. Apesar dele, nós conseguimos um acordo de garantia de moradia para as famílias, que, claro, mas aí foi o período que já estava no golpe, depois veio Bolsonaro, conteve, cancelou todos os programas habitacionais, e o acordo acabou não sendo 100% efetivado, mas as famílias seguem organizadas, mobilizadas em assembleia, lutando. Ali foi uma vitória simbólica importante, até pela visibilidade que teve. Teve show do Caetano que cancelaram, que não deixaram ter, vários artistas passaram por lá. Ali aquela ocupação foi um símbolo da crise social e da luta por moradia no Brasil. Tchê? Tá mudo, Tchê. O Tchê tá mudo, Tchê. É que eu tossi, aí eu silenciei aqui. Ô Bolo, você falando de São Bernardo, até ia te perguntar, né? Essa ligação que você tem com, não só com São Bernardo, mas com a ABC, que historicamente, né? Aí puxando um pouco para o meu lado da Gleice, somos historiadores, historicamente muda e, né, tem um peso muito grande na história do Brasil, né? A gente vê as greves de 79, 80 aí, né? E aí tem esse nosso prefeito aqui em São Bernardo, que a gente brinca que é um prefeito gerúndio, que a gente faz até uma campanha aqui, né? Para que o Orlando Morando vá morar, vai morar em Orlando. Não vai ir longe da gente, né? E qual que é a sua ligação com a cidade, com a região aqui, né? Que tá a TVT, que tá os sindicatos metalúrgicos, né? Você veio sábado aqui para a filiação do nosso companheiro da Leste ao PSOL. Qual que é a sua ligação, né, com a região? Cara, a minha relação com a ABC foi construída a partir da luta do movimento social. Eu não tinha, eu sou da capital, me estabeleci desde já há quase 20 anos numa outra região da cidade, em Taboão da Serra, em primeiro lugar. Morei 10 anos em Taboão, depois fui morar no Campo Limpo, onde eu moro até hoje, na Zona Sul de São Paulo. Então, construí a relação com a ABC a partir das lutas do movimento, né? A partir da ocupação Santo Dias lá na Volks, depois a partir da ocupação, das ocupações que o movimento fez em Santo André, né? A ocupação Nova Palestina em 2009, depois a ocupação Novo Pinheirinho em 2012, teve ocupações em Mauá, lá no Jardim Olinda, em Mauá, depois no terreno da Petrobras em Mauá. Teve muitas lutas, não só das ocupações de terra, mas lutas e mobilizações na região na qual o MTST se integrou. Depois nós criamos o ABC Sem Medo, ligado à Frente Povo Sem Medo. Tem uma relação com coletivos da região, o Projeto Meninos e Meninas de Rua, o Marquinhos, a turma, que eu tenho maior admiração pelo trabalho que a turma faz e que o Orlando também está tentando atrapalhar a vida do pessoal. Você veio na Batalha da Matrix, né? A Batalha da Matrix, que eu tive lá também algumas semanas. Puta, trabalho incrível. Sabe, a juventude ali na praça. Eu falei, se eu tivesse 1/3 da rapidez que aqueles jovens têm para fazer a rima, né, ganhava qualquer debate político no mundo. Porque é incrível, de uma produção cultural legal, organizada, o cara querendo reprimir. Então, assim, tem muita coisa no ABC. E construiu uma relação muito forte com os sindicatos metalúrgicos. Uma relação não só política, mas uma relação afetiva. Não só pela minha relação com o Lula, mas pelo que foi na prisão do Lula, o que o sindicato significou e o que a gente mobilizou naquele momento também para tentar se opor à prisão do Lula. Mas depois me tornei amigo, sou muito amigo do Moisés, presidente dos sindicatos metalúrgicos, de outros sindicatos, sindicatos servidores de São Bernardo, tivemos muita relação com sindicatos servidores de Santo André, tem os sindicatos bancários, o Belmiro, a turma toda. Então, nós construímos essa relação com os coletivos das cidades e com as lutas das cidades. Então, sempre que eu posso, eu dou um pulo no ABC para participar dessas lutas, para ajudar a fortalecer essas lutas e também para rever os amigos sempre. Com certeza. Eu sou diretor do Sindicato dos Bancários do ABC
E já vou até falar, o dia que você quiser conhecer nossa sede lá em Santo André, fica à vontade, viu? Tamo junto. Gleice? Então, Boulos, eu queria te perguntar sobre você recentemente também, na última semana, nas últimas 2 semanas, é que você faz muitas atividades, a gente acompanha lá pelo seu Instagram, a gente perde um pouco a noção. Mas você também você lançou o seu livro agora, né? O Sem Medo do Futuro, que são livros com 5 ensaios, que faz um pouco de caracterização sobre o que é atualmente o Brasil e também coloca perspectivas para o futuro, né? Queria que você falasse um pouco do livro para a gente também, por favor. Legal, Gleice. Pô, tive o lançamento faz uns 10 dias. Nós fizemos muito legal o lançamento lá na Livraria da Vila e tal. Era para ser no MASP, mas fizeram uma censura lá do MASP, cancelaram o evento há 3 dias, mas foi muito bom, acolhido lá pela Livraria da Vila. Participação de muita gente, guerreiros do movimento, inclusive, de parceiros, de amigos, de aliados políticos. Esse livro, ele foi um parto, porque a ideia era escrever ele há 1 ano e meio atrás. Eu queria escrever ele em 2020, na verdade. Aí veio a campanha. Falei, puta, esquece. Aí em 2021 comecei a mexer, a organizar, fui escrevendo e não saía. E aí eu falei, pô, vamos assim, tratar daqueles temas que são mais urgentes. Foi meio essa a ideia. E eu achei, a melhor forma que eu encontrei de fazer foi em forma de ensaios. Então, eu tinha uma coisa comigo mesmo, que eu precisava escrever sobre o movimento. O MTST, as ocupações, porque sendo candidato tanto à presidência da República em 2018, como à Prefeitura de São Paulo em 2020, eu consegui ver a perversidade do preconceito das pessoas em relação ao movimento. Invasor, e bababá. E eu falei, eu preciso falar e compartilhar experiências que eu tive, o quanto que eu aprendi com essas pessoas que estão ali numa lona preta, o quanto essas pessoas têm a ensinar, não só para mim, mas para a sociedade. E o quanto é importante tirar esse estigma. Então, o primeiro ensaio é justamente esse, o que eu aprendi com o Sem Teto, que abre o livro Sem Medo do Futuro. E depois, é o que você falou, tem essa ideia de uma caracterização, como é que a gente chegou até aqui, o avanço da extrema-direita no mundo, o Bolsonaro no Brasil, o cenário de pandemia e uma aposta para o futuro. Né, o que seria e o que vai ser um Brasil pós-Bolsonaro. Esse é um pouco do objeto do livro, é um livro sem grandes pretensões acadêmicas e intelectuais, é um livro escrito no campo de batalha, na trincheira, mas para que seja uma ferramenta para toda uma geração de militantes que também está vivendo esses mesmos dilemas. Você falou da candidatura. Para você, qual que te trouxe talvez mais aprendizado? A de 2018 ou a para prefeito de São Paulo? Com relação a dificuldades, com relação aos desafios, até logísticos de campanha? Hugo, trouxeram dificuldades diferentes, cara. É difícil dizer qual. A campanha de 2018 foi uma campanha muito, mas muito difícil, muito dura. Enfim, ali era a campanha que o Bolsonaro ganha a eleição, basta dizer isso, né? Uma campanha tóxica, movida por medo, movida por ódio. Você pregava no deserto, você tentava falar de esperança, de perspectiva, não tinha espaço para isso. Eu rodei o Brasil, para mim foi um aprendizado de conhecer o Brasil, regiões que eu ainda não tinha ido, que eu não conhecia, nos 4 cantos do país. Foi uma eleição que a gente teve um desempenho eleitoral ruim, também por esse contexto, mas que para mim deixou um aprendizado político. Eu tenho certeza que se eu não tivesse sido candidato a presidente da República em 2018, ainda que uma candidatura que tinha o objetivo de marcar posições políticas, de apresentar um projeto, de debater ideias com a sociedade, eu dificilmente conseguiria ter ido ao segundo turno 2 anos depois em São Paulo. Porque política não é matemática, não é você olhar uma votação e olhar outra. Política é um processo de acúmulo. E 2018 me ensinou as dificuldades de uma campanha. 2018 permitiu que muita gente que não me conhecia, ou que tinha uma visão totalmente estereotipada, pudesse conhecer. E a gente colheu parte desses frutos em 2020, numa campanha que aí foi num outro contexto, uma campanha mais mobilizada, mais engajada, em que a gente pôde falar mais de esperança, em que a gente pôde debater projeto de cidade, e que, enfim, batemos na trave, não ganhamos, mas também deixou um aprendizado na parte da comunicação de campanha, da gente conseguir dizer as mesmas coisas,
nós não recuamos no projeto. Dizer justamente aquilo que a gente luta, aquilo que eu acredito, mas dizer de uma forma que seja mais possível de ser ouvida pelas pessoas. Acho que 2020 deu essa possibilidade para a gente. Inclusive, a comunicação da sua campanha, ela pode ser chamada de case de sucesso, né? Porque muita gente, muitos colegas que saem candidatos citam a comunicação da sua campanha para prefeito como boas práticas a serem seguidas, né? Eu acho que ali teve uma inovação muito legal, cara. Era uma equipe jovem, um trabalho feito a muitas mãos, não tinha um marqueteiro profissional, lá. Nós tivemos o Chico Malfitani, que foi um marqueteiro que nos ajudou muito na parte de TV, nós tivemos na parte de redes, de vídeos, o Galo, que já trabalhava com a gente um tempo, o Daniel Oliva, a Mina, o Beto, na parte ali de inteligência, todo um time que construiu junto com a gente a campanha e que tinha sempre ali uma coisa de inovar, da gente ser ousado, da gente também se aproveitar da forma de comunicação de rede que o Bolsonaro soube fazer bem. É claro que ele fez com fake news e tal, tudo mais, mas é também saber falar por meme, né? É saber falar num vídeo de 15, de 30 segundos, que às vezes a gente da esquerda fala, nota de repúdio, aí você vai falar, porra, 3 páginas, 4 páginas, ninguém vai ler, bicho. O vídeo de 20 minutos para dizer por que você é candidato, o pessoal vai parar nos 30 segundos. Sim. Então a gente também tentou dinamizar, olhando o que é a realidade da rede, acho que saiu muito legal, foi muito bom. Ô Boulos, até para a gente se manter na campanha, até a sua candidatura para prefeito de São Paulo, a gente falava que a esquerda não sabia usar a internet, né? Só a direita, claro, cheio de fake news e tal, mas eles foram buscar antes isso, eu não sei, né? E com isso, eles ficaram com a narrativa para eles na campanha de 2018. Como foi para você abrir essas portas de falar com o Felipe Neto, jogar Among Us com o Felipe Neto, falar com a Paola Carosella, né? Porque a esquerda, claro que não toda, mas se fecha a isso, né? Como a gente falou de futebol, a gente se fecha ao futebol também. Os intelectuais de esquerda, não, é um ópio do povo, tal, não sei o quê, mas o povo tá lá, né? Igual na Celeste Proletária, que eu faço parte, a gente faz um churrasquinho depois do jogo, bate um papo, e ali tem muita gente que não conhece, não sabe o que é comunismo, socialismo, e acaba conhecendo e falando, nossa, eu não sabia que era isso. Eu não sabia que o comunismo quer dividir, que é o comum para todo mundo, né? Então, como vocês chegaram a isso, que foi realmente, como o Hugo falou, uma campanha bem redondinha, né? E o seu pessoal, não da sua equipe, como você trouxe isso, né? Essas facilidades para a campanha? Bicho, eu tinha não sei se um bloqueio, mas uma dificuldade. Você vai falar numa câmera, eu sou um cara muitas vezes perfeccionista, sabe? É uma coisa de personalidade. Eu falei, pô, então tem que pensar aquele discurso, falar as palavras corretas, certas, para poder passar a mensagem, treinar o que você vai falar no debate e tal. E em 2018 eu fiz muito a campanha nessa chave, né? E depois eu fui vendo e conversando e aprendendo isso junto com a equipe também, e nos vídeos que a gente fazia, no café com bolos e tudo mais, que precisava soltar mais. Estou até com o meu café aqui para falar que estou que precisava ter um aprendizado, sabe, assim, de reaprender a ser espontâneo, a ser autêntico, a falar aquilo numa câmera aqui, ou numa câmera na televisão ao vivo num debate, aquilo que você fala com teu amigo na mesa, ou de um jeito de falar diferente. Isso me permitiu ir me soltando mais, e acho que isso influenciou também no sucesso que a gente teve na campanha de 2020, nessa parte da comunicação, né, que era, sabe, apresentar como eu vejo as coisas, de onde eu venho, o que eu sou e tudo mais, da maneira mais transparente e clara possível, como se estivesse numa mesa de boteco, né? E falar dessa maneira com as pessoas. Eu acho que isso gera empatia. As pessoas estão de saco cheio de produto de marketing.
de uma política feita como, sabe, aquele enlatadinho e não sei o quê, daquela coisa padronizada, porque essa política engana. Que qualquer um pode fazer. Um filho da puta, desculpa, perdão da palavra, mas enfim, um cara, um tranqueira, um bandido, né, um cara antipovo, um preconceituoso, pode chegar lá e ensaiar o melhor discursinho, o sorrisinho e fazer uma fala dizendo isso. Então, e como isso aconteceu muito na política brasileira, isso foi gerando descrédito. Né? E aí você se expressar de uma forma mais espontânea, sem a maquiagem do marketing, do texto todo decorado ali, eu acho que isso gera mais confiabilidade também nas pessoas e com razão, que é mais difícil você falsear a espontaneidade. Até pode acontecer, e tem quem faça. Né? Ver um Bolsonaro lá com farofa no meio da calça dele e tal. É lógico que aquilo não é o espontâneo dele, né? Que aquilo foi uma foto tirada sob medida para apresentar ele como se fosse um cara popular. A espontaneidade também pode virar, para alguns, uma ferramenta de marketing. Mas o fato é que eu acho que esse conseguir resgatar uma forma de falar mais natural, mais espontânea, como eu falo com os meus amigos, como eu falo num papo onde não tem câmera, e poder fazer isso na frente das câmeras, ajudou muito. Com certeza. Gleice? Ainda sobre campanha, Boulos, eu estava vendo o seu último Café com Bolos hoje, né? Um pouco antes da gente começar a conversar. E você está falando sobre como fazer campanha agora para eleger o Lula, né? E aí você usou uma metáfora que eu achei incrível, eu queria que você repetisse aqui pra gente, que é a gente começar a ter uma estratégia Vinícius Júnior. Não ter uma estratégia Romário e ter uma estratégia Vinícius Júnior. Eu achei Fiquei ótimo. Curioso nessa agora. Explica pra gente aí um pouquinho disso. Pessoal, Gleice, eu acho que essa campanha vai ser uma campanha muito mobilizada. Essa é uma campanha que vai exigir muito da gente. Achar que tá ganho e tal, não vamos cair nessa. Porque isso desmobiliza, isso acomoda. A campanha para derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula vai ter que ser uma coisa de engajamento, de mobilização nacional muito forte. E quando eu brinquei com essa metáfora, com essa imagem, o Romário, aquele cara cracaço, os melhores jogadores que eu vi jogar, virou bolsonarista, é uma pena, é lamentável e tal. Mas o Romário, ele jogava parado na pequena área, entendeu? Ele não ia buscar a bola no meio campo, ele ficava ali na área. Eu me lembro de um jogo que eu fui assistir no Maracanã, Corinthians e Flamengo. O Romário estava no Flamengo, e o Romário, num tempo, ele jogou de um lado, do outro, porque ele queria ficar na sombra. Só fazia sombra em metade do campo no Maracanã, e ele ficava na parte da sombra. Então, o Romário era isso. Óbvio que isso não desmerece aqui o Romário como craque que foi. Sim. Infelizmente, inclusive, fez muitos gols contra o meu Corinthians. Aquele drible no Amaral, pelo amor de Deus. Mas, enfim... mas ele jogava parado. É uma estratégia de jogo que nós não podemos ter agora. Vinícius Júnior é estratégia de jogo de buscar fazer a arrancada lá do campo de defesa e tocar para fazer o gol, botar direto na rede. Então é um pouco isso, uma imagem para a gente entender que esse ano vai ser um ano que vai exigir muita movimentação nossa, vai exigir estar em todos os lugares, vai exigir uma campanha mobilizada. Com certeza. Antes da gente fazer as nossas saideiras aqui, só fazer mais uma perguntinha também sobre comunicação de campanha e essas coisas. Foi falado na Paola, que inclusive eu sou muito fã dela, né? E a gente viu recentemente uma polêmica com uma blogueira, né? O pessoal tá batendo muita boca aí no Twitter por causa de posicionamentos e tudo mais. E a gente que é de esquerda, Boulos, tem muita mania de produzir conteúdo muito engajado politicamente, né? A gente, quando vai montar um canal, dificilmente a gente tem, sei lá, um blogueiro fitness de esquerda. O blogueiro fitness pode até ter um canal, mas ele quer falar de política, né? Você não acha também que, dentro até dessa inovação que vocês trouxeram na campanha, tá faltando mais canais de esquerda de temas que não são política, de pessoas de esquerda que não falam? A Paula, por exemplo, se posiciona à esquerda, mas o canal dela é de culinária e talvez ela traga mais gente para a esquerda do que se ela simplesmente falasse de política, né? Hugo, total acordo com a tua constatação. Cara,
às vezes a gente na esquerda, claro, tem uma ansiedade que tem a ver com a indignação. A gente está olhando todo dia esse cenário político e fala, puta, nós temos que ir para cima, nós temos que tirar esse cara. E a gente fica, fora Bolsonaro, e falar disso, e a gente não consegue falar de outras coisas. E aí acaba ficando, para o público em geral, que não está nessa mesma vibração, um negócio chato. Pô, esses caras só falam de política, só falam disso aí. E aí a gente acaba não atraindo, não agregando as pessoas. Então, ter os espaços onde a gente possa falar de futebol, onde a gente possa falar de culinária, onde a gente possa falar de esporte, de outras coisas, do que quer que seja, e a partir disso também construir um diálogo sobre política, é muito eficiente. Você citou o exemplo da Paola, o próprio exemplo do Felipe Neto. O canal do Felipe Neto não é de política, é de gamer, é de fazer um debate. Minhas filhas assistem, né? Foi quem me apresentou o Felipe Neto, foram minhas duas filhas. Então, e o Felipe Neto está cumprindo um papel político imprescindível, muito importante. Tantos outros. Pega o Caetano Veloso. Se o cara, em vez de fazer o show, chamar as pessoas para fazer um discurso político, fazem o show deles, mas se posicionam publicamente também. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que nós temos que fortalecer esse lado. E não é só como estratégia, sabe? Porque senão ninguém aguenta. Sim. Ninguém aguenta. Só quem vive política 20 dias. E aí a gente fica falando para nós mesmos. Com certeza. Bom, gente, tá chegando a hora da gente fazer, infelizmente, as nossas saideiras, né? E aí a gente sempre inverte. Comecei com o Tchê e passei para a Gleice. Vou começar, então, pedindo para a Gleice fazer a sua saideira. Fica à vontade, companheira. Bom, primeiro agradecer muito, Boulos, por você ter separado esse tempo para conversar com a gente, ter se disposto a falar com um podcast pequenininho, de um canal pequenininho aqui do ABC. Para a gente é muito simbólico que o nosso bar fechado, nosso episódio 50 seja com você. É muito importante. Desculpa, acabou de passar uma moto aqui. Mas é isso, assim, agradecer muito, muito, muito você ter dedicado esse tempo para estar aqui conversando com a gente. Pra gente está sendo muito especial mesmo, assim, acho que eu posso falar por todos nós, inclusive os nossos companheiros que não estão aqui hoje para poder conversar com você, infelizmente não puderam estar. Eu queria só, acho que é importante, porque acho que tem a ver com a gente pensar nesse reflexo do que é o teu trabalho político, a tua militância não somente dentro do MTST, mas, enfim, todo o papel que você tem cumprido, inclusive a partir da campanha de 2018, 2020, esse novo desafio que você se colocou, que é a campanha deputado federal, né? Eu vi lá também no mesmo vídeo, você fala um pouco sobre os grupos de apoio Lula, Boulos. Queria que você pudesse falar um pouco sobre qual que é a ideia desse né, enfim, o que vocês estão planejando em relação a esses grupos, como que você pensa que eles podem funcionar, quem quiser se juntar, como que faz, sabe? Não, legal, Gleice. Agradecer também, gostei muito do nosso bate-papo aqui, agradecer o convite nesse episódio 50, emblemático. Sim, eu decidi ser pré-candidato a deputado federal como parte de uma tarefa da gente fortalecer uma bancada de esquerda no Congresso, bancada popular no Congresso. Precisa. Nós precisamos eleger o Lula, mas se eleger o Lula e manter essa turma que está lá, nós estamos ferrados. Nós não vamos conseguir aprovar as nossas agendas. Então, é esse propósito, ajudar a levar mais gente também que representa o nosso projeto ao Congresso, aumentar as bancadas. Estou muito empenhado nisso. E a gente criou, na nossa pré-campanha, esses grupos de ação Lula-Boulos, que já tem mais de 200 criados no Estado, são de bairros, comunidades, escolas, universidades, enfim, gente que se organiza numa região e tá ali fazendo o debate da pré-campanha. Nós vamos criar, a partir disso, redes no WhatsApp, muito importante, porque o bolsonarismo tem, né, e a gente às vezes fica atrás, que dá uma capacidade de ação rápida, que dá uma capacidade de mobilização rápida, que dá condições de a gente agir de forma conjunta, coesa. Então, para quem quiser participar e se envolver, a gente está fazendo plenárias regionais, virtuais e presenciais, em várias partes de São Paulo, encontros com categorias, com setores. Estou rodando o estado todo nesse período. Entrar no nosso site, guilhermeboulos.com.br, porque lá
dá para as pessoas fazerem aí a inscrição, deixarem seus dados e entrarem na rede com a gente. Maravilha. Tchê, meu irmão, fica à vontade. Sua saideira. Bom, eu falei que ia chamar o Boulos de Guilherme, eu não chamei nenhuma vez ele de Guilherme, chamei só de Boulos. Uma vez? Uma que eu contei. Então, Guilherme. Bom, mais uma vez está convidado ao Mundo Livre, né? É um bar de esquerda aqui em São Bernardo, é difícil manter qualquer espaço de esquerda, ainda mais, né, um bar aqui no centro de São Bernardo, está convidado. O seu Antônio, né, vulgo meu pai, te mandou um abraço, ele gosta muito de você, e ele fala uma coisa que, ele é um petista, né, desde sempre, mas ele fala, o Boulos é o filho do Lula, é o filho político do Lula, né? Eu sei que você já ouviu muito isso, né, e ele fala, quero votar logo nesse cara, tal, ele vai poder votar agora, né. Boulos, você, no sábado, a gente viu um exemplo do que o Brasil tem que construir. Né? Nós, como os psolistas, estávamos num espaço petista, né? Historicamente petista, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. E o Moisés cedeu o lugar ali, né? Mostrando que o caminho é esse. Não somos inimigos, né? Estamos no mesmo lado da trincheira. E a gente, além de ter que chegar, como você falou, né? No nosso dia a dia, falar com o Uber, falar no açougue, na fila da padaria, do mercado, temos que virar voto desde já, né? Temos que virar essa narrativa aí, conquistar corações e mentes desde já. Qual é o seu conselho, o que você deixa aí para essa moçada que tirou título agora, né? Milhões de pessoas tiraram título. Qual que é a mensagem que você deixa para esse pessoal aí? E te agradecer, cara. A gente é da mesma geração aí, estamos junto na luta, né, para mudar esse mundo que é uma tarefa difícil, mas estamos juntos, Guilherme. E bom saber que temos quadros como você, né, lutando com a gente, né, nessa luta que não é só brasileira, né, mundial. É bom ter um companheiro como você do nosso lado. Agradecer você demais, cara. Obrigado, Tchê. Obrigado, meu irmão. Deixa um abração pro seu Antônio. Espero que quando eu for no Mundo Livre aí tenha a oportunidade também de dar um abraço presencial, físico nele. Né? E corintiano, além de tudo, né? Grande só acho que foi meio descuidado no momento da escolha clubística do filho. Eu comecei a melhorar a família, cara. Mas, enfim, eu acho, cara, que assim, esse ano não tem uma receitinha pronta. Nós temos que ter um espírito, que é o espírito de mobilização. Não dá para deixar para fazer vira-voto a uma semana da eleição. O espírito de diálogo, né, que implica também uma humildade de não ficar lá, só ver alguém que votou no Bolsonaro, está arrependido, você vai achincalhar o cara, você está louco. Nós precisamos dialogar com essas pessoas, trazer para o lado de cá, né, saber e não pregar só para convertido, tá em todos os lugares, como você citou, é na fila do pão, é no açougue, é na farmácia, é na escola, é no Uber, é no meio da rua, é em tudo quanto é canto, conversando com as pessoas, disputando ideias, porque o bolsonarismo está fazendo isso pelo WhatsApp, de várias formas. Eles construíram também uma militância que está fazendo isso, né? E às vezes o lado de cá tá mais parado no jogo, né? Então acho que mais do que uma receitinha do que fazer, nós estamos lá no nosso comitê, os grupos de ação Lula Boulos, que vai ter um monte de iniciativa concreta e tal, mas para além disso é ter esse espírito aguerrido. Eu acho que é disso que nós vamos precisar acima de tudo nesse ano. Com certeza absoluta. Bom, Boulos, muito obrigado. Vou trazer o abraço também da minha mãe e do meu pai que mandaram. Minha mãe até tentou me ligar aqui. Eu falei, mãe, eu tô conversando com o Boulos. Ela, ai meu Deus do céu, manda um abraço para ele. Então, minha mãe Maria de Lourdes... desculpa. Ela achou que fosse desculpa. Mandar meu pai Luiz e minha mãe Maria de Lourdes mandaram um abraço para você também. E agradecer a você, ao Dalécio, né, que fez o meio de campo aí para que a gente pudesse fazer esse bate-papo e reiterar o convite para você estar com a gente lá no Mundo Livre, a gente tomar uma cervejinha. E eu espero que, quem sabe, aí no programa 150 você possa estar com a gente, mas aí num estúdio, né? Espero que a gente consiga se organizar para que a gente possa finalmente ter o nosso estúdio aqui também no nosso podcast. E aí, quem sabe, no nosso programa 150 a gente traz você
para falar com a gente pessoalmente e talvez até tomando uma cervejinha, né? É isso aí, Hugo. Obrigado, viu? Manda um abração também para sua mãe, para seu pai. Uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Acho que o bate-papo foi muito legal. Me senti no boteco, só faltou a cervejinha e o tira-gosto, mas isso a gente resolve lá com o Tchê no Mundo Livre. Cerveja da Dutra Beer. Ô, grande Dutra Beer, o André lá, a turma, muita gente boa. Exatamente. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado, Boulos. Obrigado a você que assistiu aí, esteve com a gente nesse especial. Para a gente foi um programa maravilhoso, né? Uma grande honra. E rápidos recadinhos paroquianos. Todas as terças-feiras às 8h30, ai, minha gente. A gente está falando bastante aí da novela Pantanal e o melhor da fofoca das celebridades brasileiras. Às quintas-feiras a gente tem a Rádio Meia Cancha falando bastante sobre futebol também às 8h30. E na semana que vem a gente recebe a Juvândia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, né? Confederação Nacional dos Bancários, continuando esse mês super especial, aí o mês de maio, o mês da classe trabalhadora. Boulos, muito obrigado, companheiro, mais uma vez. Gleice, minha companheira, muito obrigado. Tchê, meu irmão, mais uma vez estamos juntos. E você, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Maravilha.